Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Gonçalves e vamos agora para dando continuidade ao curso básico em vídeo da lei do ISS, a Lei Complementar 116. Vamos dar continuidade aí, vamos agora para a nossa aula de número 8, entender o que a Lei Complementar 116 trata sobre o responsável, né? Que o responsável é aquela outra perninha da sujeição passiva lá, né? Que a sujeição passiva pode ser o contribuinte, que a gente viu na aula anterior, né? Ou pode ser o responsável. Agora vamos ver aqui, para a Lei Complementar 116, quais são os regramentos que ela traz aí sobre a responsabilidade tributária no ISS, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a tela para vocês. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, só mais um pouquinho, deixa eu tirar aqui da frente aqui. Aí, beleza. Então, só a gente recapitulando, já vimos a apresentação, o ISS na Constituição, as regras de incidência e de não incidência, onde que o ISS é devido, né? Onde o serviço considerado prestado e o ISS é devido, o conceito de tomador aí para alguns serviços, o conceito de estabelecimento prestador, quem é o contribuinte, né? Que o contribuinte é o prestador de serviço, seja ele pessoa física ou jurídica, né? Agora a gente vai trabalhar aqui a responsabilidade tributária, tá bom? Então vamos ver aqui o que a lei complementar nos traz referente a esse ponto. Então aqui dando um panorama geral, né? Aqui ó, a lei, deixa eu colocar aqui ó, a lei, tá? Lei municipal. Então, a lei complementar diz que os municípios podem, através de lei, tá? Eles podem estabelecer novas formas de responsabilidade além daquelas previstas na 116, tá? Além daquelas previstas na 116 de 2003, que estão lá no artigo vai começar no artigo 2º, no parágrafo 2º, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então, aqui no o caput do artigo 6º, ele fala que a lei municipal pode, né, pode atribuir a responsabilidade, né, pelo recolhimento do ISS a uma terceira pessoa, desde que essa pessoa tenha relação com o fato gerador. Tá? Então, um determinado município, né, além das situações já previstas na Lei Complementar 116, né, o município pode, através da sua lei, estabelecer novas formas de responsabilidade, né, quando determinado serviço for prestado. Tá? E essa responsabilidade, obviamente, tem que decorrer da lei municipal. Tá? A gente já vai ver daqui a pouquinho as formas de responsabilidade já de substituição, né? Já estabelecidas pela própria 116, que os municípios têm que copiar em sua legislação, mas os municípios não precisam ficar presos a elas, tá? O município pode estabelecer, né, novas formas de responsabilidade, tá? Mas aí, essa responsabilidade, a pessoa que ficar responsável, né, vou colocar aqui, o responsável, tem que ter relação com o fato gerador, tá bom? E esse responsável aqui, que a legislação municipal vai colocar, ele vai estar obrigado ao recolhimento integral do imposto, multas e acréscimos, tá bom? Então, é importante que vocês tenham isso aí em mente aí, porque quando for atribuída a responsabilidade a uma terceira pessoa diferente do contribuinte, primeiro, que essa pessoa tem que ter relação com o fato gerador, né? Segundo, essa pessoa, né, ela vai ser obrigada ao recolhimento do imposto, das multas e dos acréscimos, tá bom? Uma outra característica é que, na atribuição dessa responsabilidade, tá, o município pode, através da sua lei, né, eximir, né, ou seja, tirar por completo o contribuinte da obrigação, né? Então, ele pode livrar o contribuinte ou
fazer como algumas leis fazem, né? Deixar o contribuinte, né, responsável juntamente, né? Deixar o contribuinte responsável juntamente com aquele responsável, descrito lá na lei, tá? Então, a lei pode eximir o contribuinte, tá? Pode eximir totalmente. Totalmente. Se a lei eximir totalmente o contribuinte, cai tudo nas costas dos responsáveis, do responsável tributário, tá? Ali do ISS. Agora, se essa parte que está desonerou totalmente, cai tudo para o responsável. Mas a lei também pode fazer com que o contribuinte fique responsável por parte, né, dessa responsabilidade aí de recolher o ISS, né? Ou ainda, como algumas leis colocam, a responsabilidade solidária, tá? Que é o quê? Essa responsabilidade solidária, o ente vai cobrar daquele que o ente achar melhor, né? Que for mais fácil aí para estar cobrando aquela exação, tá bom? Então, vamos aqui ver o que diz a lei. Então, a lei diz o seguinte, tá? Artigo 6º. Os municípios, né, e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir, né? Então tem que estar lá na lei, tem que estar na lei, então tem que estar expresso, a responsabilidade à terceira pessoa, tá? Então ela vai, tem uma lei do município X, que por uma determinada situação, além das já previstas na 116, que a gente vai ver no próximo vídeo, né? Determinou a responsabilidade do crédito à terceira pessoa, só que tem que estar vinculado ao fato gerador, tá? Daquela obrigação, como eu falei ali anteriormente. E ele pode excluir a responsabilidade do contribuinte ou atribuir a este em caráter supletivo o cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere a multas e acréscimos legais. Tá? Então, o que acontece? O responsável, tá? O responsável aqui, ele pode responder sozinho ou supletivamente, ou às vezes solidariamente, como algumas leis até colocam, vou colocar supletivo, que é o que está aqui na 116, supletivamente vai responder daí o contribuinte, tá? O contribuinte. Então, isso significa que o município vai tentar cobrar lá do responsável, tá? Vai tentar cobrar aqui do responsável, tá? Se essa lei do município não fizer nenhuma menção que o contribuinte pode estar respondendo junto, né, o responsável vai responder sozinho, né, vai cair só nas costas do responsável. Agora, se a lei municipal, né, ou a lei distrital, tá, fizer alguma menção, né, não excluir o contribuinte, né, ele vai atribuir ao contribuinte, né, em caráter supletivo, o cumprimento total ou parcial da respectiva obrigação. Caso, tá, caso a lei municipal atribua, né, ao contribuinte também alguma responsabilidade, né, então o contribuinte também poderá responder de forma total ou parcial, dependendo da lei. Agora, o importante é o seguinte: se a lei excluir por completo a responsabilidade do contribuinte, tá? A lei excluiu por completo, o que vai acontecer? A responsabilidade vai cair somente aqui sobre o responsável, tá bom? Então, é isso que vocês precisam ficar ligados aí nessa questão aí, tá? E aqui, ó, os responsáveis a que se refere esse artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto. Então, estão obrigados ao recolhimento integral, mais as multas e os acréscimos legais, tá bom? Então, é importante que vocês tenham isso aí bem em mente. Deixa eu voltar aqui para mim, para eu finalizar esse vídeo aqui, que daí a gente vai para um segundo vídeo. Então, esse primeiro vídeo aqui sobre a responsabilidade, né, o que a gente tem? Resumo. A lei do município ou do Distrito Federal pode
deixar expressamente na sua lei que essa responsabilidade, né, sobre determinado serviço, sobre o recolhimento, por exemplo, de determinado exação lá referente a uma prestação de serviço, né, ela recaia sobre uma pessoa que não foi a pessoa que praticou o fato gerador, que quem pratica o fato gerador é o contribuinte, né? Então, a lei municipal ou distrital ela pode estabelecer um responsável para o recolhimento, por exemplo, desse tributo, tá? Desse ISS, dessa prestação de serviço. Tá? Só que esse responsável, ele tem que ter alguma relação com o fato gerador. Não pode ser qualquer um. Por exemplo, eu prestei serviço para você, só que o município colocou o responsável o Zezinho da esquina. Não tem nada a ver, o Zezinho não participou da relação aqui entre a gente. Tá? Então, é isso que é importante aí. Precisa ter relação com esse responsável precisa ter relação com o fato gerador. Tá? E a lei também no município pode excluir por completo, né, as responsabilidades aí do contribuinte, ou ainda atribuir uma responsabilidade ali, na lei fala em responsabilidade supletiva, né, e essa responsabilidade do contribuinte pode ser total ou parcial, ou seja, só sobre parte dessa obrigação, tá bom? E lembrando que o responsável aí pelo recolhimento, também ele é responsável pelo recolhimento não só do valor principal, né, mas também das possíveis multas e acréscimos, tá bom? Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo da aula de número 8 sobre responsabilidade no ISS. Agora, espero vocês para o vídeo de número 2. Valeu, pessoal. Obrigado, abraço. Tchau, tchau.